pessoal, nós estamos aqui começando esse vídeo em mais uma rede de jovens nessa sexta-feira. Estamos muito felizes que vocês estão assistindo aí na sua casa, vocês que estão se cuidando aí, né? Então, nós queremos convidar você, se você quiser ficar de pé, se você quiser assistir da forma que você quiser. Estamos muito contentes de ter vocês aqui e vamos adorar o Senhor. Amém? Que você sinta-se livre para fechar os seus olhos, para adorar ao Pai. Mesmo que você esteja em casa, nós queremos entregar o nosso melhor ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou fazer uma oração por cada um de nós, por esse momento, por esse início de culto. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, Deus, essa rede de jovens que nós estamos iniciando. Eu quero te pedir, Senhor, que a Tua presença seja palpável, Deus, não somente aqui nesse lugar, mas em todas as casas, Deus, na casa de cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença chegue até cada lar, Pai, cada coração, ó Deus, cada pessoa, Deus, que muitas vezes iniciou esse vídeo, Deus, está com o coração aflito, abatido, necessitando de alguma coisa da sua parte, da sua presença na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa, Deus, confortar, consolar os nossos corações, derramar alegria, a Tua presença possa ser real, Deus, em cada lar. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Deus, o Senhor possa fazer algo surpreendente, Deus, em nossas vidas. Nós sabemos que é uma rede de jovens diferente e nós te agradecemos, ó Deus, por termos a oportunidade de conseguirmos fazer essa rede de jovens acontecer através das redes sociais. Em nome do Senhor Jesus, que cada canção que for ministrada aqui venha tocar no mais profundo do coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde estou aqui.
não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei, nós não estaremos só. Eu sei, sozinho não estarei, haverá outro na fornalha, andando junto a mim, haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Aleluia. Nós nos alegraremos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é real em nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que mesmo no deserto, mesmo em meio ao deserto, o Senhor estará conosco. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Eu creio, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. 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 Nós cremos, Senhor, que esse é quem o Senhor é. O Deus que caminha no deserto, é luz na nossa escuridão, nos dias de escuridão em nossas vidas. Esse é quem tu és. Tu és luz para os nossos corações, em meio aos medos, em meio às tristezas, em meio às dificuldades. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor é aquele que nos guarda. Nós cremos, porque esse é quem o Senhor é. Diga comigo. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. O Deus que nos sustenta, o Deus que provê todas as coisas em nossas vidas. Esse é quem tu és. E por isso nós não seremos abalados, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos, ó Pai, que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é aquele Deus fiel. O Senhor nos prometeu que nos guardaria e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nos ensina, ainda que nós estejamos em casa, usar as redes sociais, Deus, como um instrumento em Tuas mãos. Não nos deixa, Senhor, perder tempo, Deus, nessa terra. Não nos deixa, Senhor, sermos ociosos. Não deixa, Senhor, que nenhum jovem, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum adolescente, nenhuma criança, que nós não venhamos perder o nosso tempo, Senhor, com coisas vãs, mas que nós venhamos usar com sabedoria, Senhor, essa ferramenta que o Senhor nos deu. Nós te glorificamos, ó Deus, porque essa ferramenta será o canal para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos cumprir o ID. Dessa forma, nesse tempo, Deus, nós cremos e te glorificamos, ó Pai.
fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nós cremos, Senhor, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover sobre nossa nação, Senhor. Move sobre nossa nação, Senhor. Abra os céus, Senhor. Abra os céus sobre nossa geração, sobre nossas casas, ó Pai. Abra os céus, Senhor. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Ti, Jesus. A nossa fé, Senhor, a nossa esperança estão em Ti, Deus. A nossa fé, Senhor, que nossas casas, Deus, estejam firmadas em Ti, Senhor. Que cada jovem, Deus, que está assistindo, Deus, esse vídeo, possa ser alcançado pela Tua presença, Deus. Não importa a idade, Deus. Não importa quem esteja assistindo esse vídeo, Senhor, eu quero profetizar, Deus, que se alguém precisa de uma cura, Senhor, que alguém precisa de libertação, se alguém precisa de algo, Deus, que vai além, Senhor, das mãos humanas, que o Senhor possa intervir, Senhor, se algum familiar, se algum amigo, Deus, seja lá quem for, Senhor, esteja internado, Senhor, eu quero colocar, Deus, a vida dessa pessoa, Deus, na sua santa presença. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, coloque em nós, ó Pai, muita fé, que o seu coração possa bater, o nosso coração possa bater de acordo com o teu, que nós possamos crer, Deus, naquilo que os nossos olhos não veem. Nós queremos enxergar o sobrenatural, que o Senhor possa mover, Deus, sobre essa pessoa, Deus, que está internada, que essa pessoa, Deus, que está com esse vírus. Em nome do Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, profetizamos, Deus, a cura na vida de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença, Deus, esteja em cada hospital, em cada leito. Em nome do Senhor Jesus, que os céus se abram na vida de todas as pessoas, Deus, que trabalham, Senhor, dentro dos hospitais, nas áreas médicas, Deus. Não importa, Deus, o que ela faça, que a Tua presença acompanhe essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mover, Deus, o sobrenatural sobre nossa nação, sobre nossa geração, Deus. Toca, Deus, no coração de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, ativa a fé dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos atrair a Tua presença, Deus, para os nossos lares, e que através das nossas vidas, pessoas possam ser tocadas. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, Deus, que pessoas serão curadas, pessoas serão salvas através desse vídeo, através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ativa a nossa fé, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus,
Vá de encontro, Deus, em cada lar, em nome do Senhor Jesus, até mesmo essas pessoas, Deus, que perderam os empregos, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma pessoa venha faltar nada dentro dos seus lares, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um tempo novo do Senhor na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença nos acompanhe a cada dia, Senhor. Segure em nossas mãos, fortaleça a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, que essas canções que nós cantamos não venham ser apenas canções, mas orações ao Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? A gente quer compartilhar também uma palavra com vocês e para isso eu vou ler um trecho que está em Atos 28. Mas antes eu quero contextualizar um pouquinho, porque a gente vai falar agora de um dos apóstolos de Jesus que foi um dos homens mais extraordinários que já viveram nessa terra. Ele foi preso, ele foi injuriado, ele foi arrastado para tribunais e espancado por causa do amor de Cristo, porque ele estava levando o evangelho, como muitos outros foram também. E a gente vai falar de Paulo. Paulo, ele era extraordinário, ele era um cara assim, fora da curva. Paulo, ele era levado para os tribunais e quando ofereciam para ele uma chance de se defender, uma chance de apresentar o caso dele, do porquê era inocente, ele escolhia pregar o evangelho. E numa dessas vezes ele estava na frente de um rei e o rei deu a oportunidade para ele. Está na hora de você se defender. Fala, por que você é inocente? Por que você não deveria estar aqui? Por que você foi preso injustamente? E em vez disso, Paulo começou a pregar, começou a falar de Jesus, começou a falar das coisas maravilhosas que ele fez, de tal forma que o rei, ele falou para Paulo: mas você acha que você vai conseguir me convencer de me tornar um cristão nesse seu pouco tempo? E você está usando esse seu tempo de se defender para isso? E Paulo respondeu: meu desejo é que não só o Senhor, quanto todos que estão aqui pudessem experimentar dessa mesma coisa que eu tenho experimentado, exceto pelas algemas, ele disse. E em Atos 28, a gente lê mais uma história sobre Paulo, de um momento que ele estava preso novamente, e ele estava sendo levado para ser julgado, mas existia um plano para matar Paulo. E não executar ele legalmente, não sentenciar ele como culpado e executar ele. Eles queriam matar Paulo no meio do caminho, no meio do transporte, de uma maneira muito covarde. Então Paulo, ele apelou a um julgamento para César, porque na época ele era cidadão romano. E enquanto ele foi levado, quando ele escapou dessa tentativa de homicídio, para ir ser julgado por César, ele entrou num barco e aconteceram muitas coisas, o barco afundou, ele foi um náufrago, por pouco ele e todo mundo não perdem as vidas, e quando finalmente ele consegue se salvar, a gente vê o que acontece aqui, Atos 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada em sua mão, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Paulo, ele saiu de uma tentativa de homicídio na cadeia, ele foi para um navio, ele afundou, ele foi um náufrago, e quando finalmente ele consegue chegar até a praia, ele vai fazer uma fogueira, ele vai recolher gravetos e sai uma cobra dos gravetos e pica a mão dele. E certamente era uma cobra venenosa, porque o pessoal que estava ali com ele falou: já era, esse cara vai morrer. E mais que isso, certamente ele é assassino, ele deve ter feito alguma coisa muito horrível, porque ele estava preso, o navio dele afundou, e mesmo assim, quando ele conseguiu sobreviver, a justiça não deixa ele viver, e ainda vem uma cobra e pica esse cara. E eu só consigo pensar de quando eu era pequeno,
e acontecia alguma coisa, eu sofria um acidente assim, eu escorregava, ou eu era bem desastrado, então eu derramava alguma coisa, derrubava ou quebrava qualquer coisa, e a minha mãe brigava comigo. Eu, sei lá, tropecei, caí, quebrei um monte de coisa que acontecia algumas vezes, e minha mãe brigava comigo, porque eu era desastrado. Então, além de eu cair, eu ainda tomava uma bronca. E Paulo, além de passar por tudo isso, ainda teve que ouvir: certamente esse cara é assassino, porque a justiça não deixa ele viver. E assim, a gente sabe que existe a lei da semeadura. O que o homem planta de bom ou de ruim, ele vai colher. A palavra diz e é assim que funciona. Mas a gente sabe também que grande parte dos homens de Deus na Bíblia, homens muito melhores do que eu, eles sofreram duras penas, eles foram ou presos ou exilados. E você pode pensar aí, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Paulo, com os outros apóstolos. E como fica então? O que acontece? A gente colhe o que a gente planta? Ou o que a gente pode dizer nessa situação? O que esses homens de Deus fizeram para passar por essas coisas? Onde que está a lei da semeadura nisso? Mas a gente sabe que se Deus tem planos feitos de antemão para nós, planos que Ele pensou para a gente individualmente, antes da gente sequer existir, por um lado a gente não sabe como é o agir de Deus. Muitas vezes o agir de Deus não é do jeito que a gente pensa, não é levar de A para B no caminho que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. Muitas vezes acontecem coisas, como nesse caso de Paulo, que a gente não espera, que a gente não consegue enxergar e a gente pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Não foi diferente também com José. Você deve conhecer a história de José, seja por ler na Bíblia, ouvir na igreja, ou assistir aquele filme da Disney que tinha José, o Rei dos Sonhos, ou qualquer outro. José era um filho muito amado por seu pai. Ele era um filho que nasceu na velhice do pai dele, e ainda a mãe dele nem podia ter filhos. Então ele foi um milagre. Não preciso nem dizer que ele era uma criança mais mimada. Imagina, o caçula da família, ainda passando por toda essa situação, nascendo nesse cenário controverso, nesse cenário adverso, melhor. E ele era muito amado pelo pai dele. A Bíblia fala até que o pai dele, ele fazia distinção entre José e os irmãos. Ele era o preferidinho, ele tinha uma túnica bonita, ele fazia um serviço diferenciado. E os irmãos dele não gostavam muito dele por causa disso também. E certo dia, José, ele sofreu um atentado pelos próprios irmãos dele. Mas José, ele era um cara, ele era sonhador, tanto no sentido literal quanto figurativo da palavra. Porque Deus deu o dom para José de ter sonhos e interpretar sonhos. Ele tinha sonhos proféticos, ele viu o futuro, ele conseguia, pela graça de Deus, interpretar os sinais que Deus dava para ele. E certa vez ele teve um sonho, e ele sonhou que os irmãos dele e também os pais dele, em determinado momento, teriam que se curvar diante dele. Um momento que ele seria elevado, que ele seria, nesse momento, uma pessoa mais importante do que os próprios irmãos, do que os próprios pais. E isso não foi bem recebido, porque ele era o caçula, tinha o mais velho, que era autoridade sobre ele, o irmão mais velho dele, e ainda tinha os pais, que são autoridades maiores ainda. E os irmãos de José ficaram com muito ciúme e tramaram contra a vida de José. Eles agrediram José, prenderam ele e venderam o próprio irmão como escravo. José então foi vendido como escravo, foi levado até o Egito, e lá ele foi comprado por um senhor. Na casa desse senhor, José continuou. Ele guardou os princípios dele, ele guardou o caráter dele, ele guardou quem ele era, guardou a confiança no Senhor. Por causa disso, Deus abençoou José, e tudo que ele fazia para o Senhor dele prosperava. Tudo ia bem, ele fazia tudo muito bem, tanto é que ele chamou a atenção do Senhor dele, e o Senhor dele colocou ele sobre todos os negócios da casa. Agora ele não era mais o escravo que acabou de chegar, um menino novo de 17 anos que chegou no Egito vendido. Ele era o segundo na casa do Senhor dele. Tudo que passava naquela casa, e era um homem importante, tudo que passava naquela casa, ele cuidava. As outras pessoas que estavam ali davam conta para ele. José era o maioral depois do dono da própria casa. Então ele saiu de uma situação de escravidão para um patamar um pouquinho melhor. Mas, de novo, as coisas não aconteceram bem para José. A esposa do senhor dele cobiçou José e tentou ter relações com José.
E José achou um absurdo, porque ele falou: como eu posso trair o meu senhor? Ele me comprou, mas ele me colocou numa posição digna. Nada do que ele tem, ele toma conta, porque ele confiou tudo a mim. Como eu posso, então, pegar a mulher dele? Eu não posso fazer isso. E ela, muito contrariada, acusou ele de assédio, acusou ele de abuso, de estupro, de tentativa de estupro. E assim José foi para a cadeia. José é preso injustamente na cadeia. E eu fico pensando, ele era um sonhador, e ele viu que ele estaria numa posição importante, acima dos próprios irmãos, mas ele estava numa terra estrangeira, preso por um crime terrível, e ele poderia muito bem estar morto nessa hora. E mesmo assim, José, ele guardou a confiança dele em Deus, ele guardou a fé dele, ele guardou o sonho que Deus deu para ele, o sonho que Deus tinha para ele. E não é fácil. Imagina José lá na cadeia, a primeira semana, a segunda semana longe de casa, com saudade dos pais, a terceira semana remoendo ali o que aconteceu, como os irmãos dele conseguiram trair ele, tudo que aconteceu, a injustiça, todas essas coisas. Imagina como é você pensar num sonho que você teve, de que você estaria numa posição de grandeza, se você está dentro da cadeia, preso injustamente. É uma situação muito terrível. Muitas vezes para nós, a gente recebe uma direção de Deus e a gente não consegue confiar, a gente não consegue confiar 100%. A gente sempre fica ali, não é o ideal, mas geralmente a gente fica ali com uma pontinha, com um pezinho atrás. E se ele tinha motivos para desconfiar do sonho dele, lá na casa do pai dele, quando ele já era o queridinho, quando ele já era o filho do tratamento especial, imagina na cadeia. Mas de alguma forma ele continua acreditando. Ele não abandonou o sonho dele. Como eu sei disso? Depois de um tempo na cadeia, chegaram 2 outros presos e eles compartilharam com José um sonho que eles tiveram. Cada um deles teve um sonho e eles começaram a contar e José disse: olha, Deus está me revelando aqui o que significa esse sonho que vocês tiveram. Esse sonho significa isso, 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 e esse outro sonho significa isso, isso e aquilo. Agora, que motivo José tinha para continuar acreditando nisso? Que motivo José tinha para continuar acreditando que ele poderia mesmo, que Deus deu para ele o dom de sonhos, de sonhar o futuro e o dom de interpretar também? Porque para ele era impossível o sonho dele se concretizar. Mas ele teve fé e ele compartilhou, ele esclareceu, interpretou o sonho daqueles 2. E depois de algumas semanas, aquele sonho se concretizou e José falou para um deles: olha, você trabalha lá do lado do faraó, fala para ele que eu interpretei seu sonho, fala para ele que o que você sonhou eu interpretei e se realizou, fala para ele que eu sou inocente, fala para ele me tirar daqui. E aí o copeiro foi embora, o homem que estava preso com ele foi embora e esqueceu de José, e José de novo sozinho, abandonado na cadeia. Parece que tudo estava dando errado para a vida de José. Eu leio essa história e eu fico abismado. Eu gosto muito dessa história, porque quando as coisas parecem melhorar um pouquinho que seja, elas pioram drasticamente. Ele está bem na casa dele, ele é o filho preferido. Os irmãos vendem ele como escravo. Ele chega no Egito, ele encontra um senhor legal que coloca ele sobre todos os negócios da casa e está tudo bem. Aí ele é acusado injustamente e vai para a cadeia. Aí chega alguém na cadeia que tem um contato que pode tirar ele de lá, mas essa pessoa esquece ele. E ele vai, sobe e desce nessa montanha russa. Mas, como eu disse, é muito fácil quando a gente vê as coisas acreditar. É muito fácil quando está tudo fluindo, quando a gente vê o plano de Deus acontecendo, a gente acreditar no plano de Deus. Mas quando o plano de Deus começa a ficar meio doido, a gente começa a pensar: Deus, espera aí, o que está acontecendo? Eu acho que eu vi errado, eu acho que eu entendi errado, que eu sonhei errado, de repente não era isso. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu pensei que era para eu sair daqui e ir para cá, mas agora eu já estou aqui, o que está acontecendo? Deus, me ajuda. Mas José, mesmo na cadeia, ele não perdeu a fé dele. E foi graças a isso que, depois de uma reviravolta, o faraó teve um sonho e José pôde interpretar o sonho do faraó, ter uma visão determinante para o reino do Egito, para aquele povo, para aquela situação. E então o faraó, através dessa interpretação que José deu, o faraó colocou José sobre todo o reino do Egito. E na Bíblia fala que faraó chegou para José e falou assim:
você interpretou o meu sonho, você teve a direção de como salvar o meu povo da praga que vai vir, da fome que vai vir, aliás, e por causa disso você vai ser o novo governador do Egito. Eu vou te dar esse anel, que é o símbolo de poder, eu vou te colocar numa carruagem, você vai desfilar por aí, e vai todo mundo saber que eu sou o faraó, mas depois de mim você é o homem mais poderoso do Egito. Isso é extraordinário, porque José, ele acordou na cadeia e dormiu no palácio do governo. Então eu entendo com isso que a gente não precisa entender, a gente não precisa ver as coisas acontecendo, porque o plano de Deus não é assim, linear como a gente quer. Não é o que a gente quer que vai acontecer. Não é como a gente quer que vai acontecer. Mas é da maneira de Deus, e a gente pode ter certeza que a maneira de Deus é a mais correta e no final é a melhor. Eu quero ler também, para encerrar, um versículo em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Em outra versão, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E encerrando essa passagem, o que eu queria dizer é que a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa realmente usar a nossa fé. Porque se a fé é a firme confiança das coisas que a gente não vê, a gente não pode se basear no que a gente vê. Porque senão é fácil, senão a gente não precisa estar usando a nossa fé. Então, eu quero te convidar, curva a sua cabeça, ora comigo, vamos clamar a Deus para a gente poder ser acrescentado nessa fé e poder usar essa nossa fé de modo assim, sem medida, sem barreiras na nossa vida. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós bem sabemos que o Senhor cuida de nós a cada momento, Senhor. Obrigado, Deus, porque as coisas que a gente precisa, o Senhor sabe muito antes de nós podermos dizer. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida, os nossos caminhos, o Senhor tem traçado desde antes da gente sequer existir. Nos ajuda, Senhor, a crer, Deus. Como aquele homem, Jesus, que disse para o Senhor: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Nos ajuda a não nos guiar pelas coisas que a gente vê. Nos ajuda a não nos guiar, Senhor, pelo que o nosso braço alcança, pelo que a gente consegue fazer, pelo que a gente consegue construir com a nossa própria força, Senhor. Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor. Nos ajuda a trabalhar, sim, em prol dos sonhos que o Senhor colocou na nossa vida, mas nos ajuda a crer que, além de qualquer esforço humano, além de qualquer capacidade nossa, o Senhor toma conta de nós, o Senhor que arquiteta os planos, o Senhor que faz os nossos inimigos serem frustrados, o Senhor que nos protege e que nos mantém. Nos ajuda a usar essa fé para que seja em qualquer momento, seja no bom, na situação boa, na situação ruim, como Paulo na liberdade ou no cárcere, que a gente possa, Senhor, continuar crendo da mesma forma e nos guiando pelo que o Seu Espírito diz no nosso coração, não pela situação que a gente vê. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, então é isso. Nós finalizamos a nossa rede de jovens aqui. Agradecemos a participação de todos aí da casa de vocês que puderam assistir esse vídeo com a gente, louvar, adorar o Senhor. Ouvir essa palavra que foi muito abençoada. Nós somos muito ministrados pelo Senhor nesse dia. E queremos também dizer a vocês que esse ano nós iniciamos 2020 com tempos maravilhosos, eventos incríveis, moveres da parte do Espírito Santo, principalmente no nosso acampamento de jovens. E eu quero dizer para você que isso não acabou. A gente tem que dar continuidade. Esse é o tempo que Jesus nos chamou para continuar fazendo a obra dele. E eu quero desafiar vocês, assim que nós finalizarmos esse vídeo, que você desligue seu celular, coloque uma musiquinha assim que você sabe que dá aquela intimidade assim com o Senhor, que você ama. Coloque assim uma música e entre na presença de Deus, sabe? Se você estiver sozinho, se você estiver com a sua família, estando em casa, por gentileza, se cuidando, mas que vocês tenham um tempo de oração, sabe? Ora pela nossa nação, ora pela nossa igreja,
orem pelos nossos jovens, orem pelos nossos governantes. Nós temos até no Instagram oficial da igreja, se você não segue, Igreja Videira Oficial. Se você quiser, a gente tem até um post que tem alguns pesos de oração. Então, se você quiser fazer essa junção de pedidos, corre lá no nosso Instagram da igreja e faça esse tempo de oração. É um desafio. Eu desafio vocês aqui na rede de jovens para terem esse tempo com o Senhor. O Senhor está nos permitindo ficar em casa, mas nós cremos que Ele ainda continua movendo. Amém? Então, nós agradecemos, que Deus abençoe o final de semana de vocês, abençoe a semana de vocês, que seja um tempo maravilhoso, que seja um tempo incrível. E é isso. Nos vemos na próxima sexta, tá bom? Um beijo. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Jesus, eu canto, porque morreu por mim. Oh, 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 oh. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o grande Rei, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto. Oh, 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 oh. Deus abençoe.